Muito bem, então vamos falar sobre relações interpessoais no trabalho ou psicologia interpessoal nas relações de trabalho ou relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. E aí, diversas variações de nome para falar da mesma coisa, que é como a gente se relaciona no nosso contexto profissional. Quando a gente vai falar de relacionamento interpessoal no trabalho, precisamos dividir as coisas para poder entender esse conceito inteiro que está sendo exposto aqui, que é o seguinte. Então, quando vamos falar de relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, vamos falar de duas pessoas interagindo entre si, e isso é interpessoal. Vamos reduzir para o menor elemento de uma relação entre pessoas, que é a pessoa. Para a gente entender a pessoa, é interessante a gente pensar que desde quando a gente nasce, a gente está no processo de tornar-se pessoa, de construção de uma pessoalidade, de uma individualidade. E aí, seja por aspectos biológicos ou não, como é que vai nascer a situação do temperamento, mas porque tem visões diferentes, versões diferentes para diversos autores. A questão é, aqui nosso ponto é, tem um temperamento, tem uma coisa que vai me fazer agir de uma tendência para um lado ou para outro. Então tenho esse temperamento. Isso vai me fazer que eu vá desenvolvendo uma personalidade. Se o temperamento a gente pode falar que é uma questão pessoal, individual, interna, a personalidade já começa a agir de acordo com os critérios sociais, a interação social, vai então aprendendo a ser uma pessoa social. E aí eu vou desenvolvendo experiências e experiências, e com isso eu vou entendendo algumas coisas, vou desenvolvendo as minhas características e fazendo mais aprendizagens, aprendendo coisas sobre mim, sobre o outro, tirando conclusões e montando um conjunto de conhecimentos com os quais eu vou agir, pelos quais eu vou agir no mundo. Esse conjunto de conhecimento é muito pessoal e eu vou levar ele para onde eu for para interagir com mais quem quer que seja. E pode ser uma rede grande, complexa, dinâmica de relacionamentos, como mostra a nossa figura aqui de fundo. Isso é uma pessoa. Quando nós estamos falando de relacionamento interpessoal, estamos falando que tem uma outra pessoa também com as mesmas coisas, com as mesmas características, com os mesmos processos, que tem o seu próprio conjunto de conhecimentos pessoais. E numa relação interpessoal, esses conjuntos vão se encontrar. Perceba que são mundos muito diferentes. E porque isso vem da cultura, vem da família, vem das tradições familiares, regionais, e tudo isso vai compondo a pessoa. E esses dois mundos diferentes vão ter essa interação compartilhada, que é o relacionamento. Uma interação é uma ação entre as partes. Então elas vão interagir e vão compartilhar suas questões. A pessoa está inteira, com todos esses elementos dentro de uma relação. E aí tem coisas interessantes para se considerar, por exemplo, o primeiro contato, por exemplo, a influência que um exerce sobre o outro, os sentimentos que interferem na qualidade dessa relação, os comportamentos também que eu vou desenvolvendo e que tem um impacto no outro, que devolve esse impacto, e aí vamos indo, avançando nos detalhes, e a parte importante é saber que a relação, a qualidade dessa relação depende das duas partes. Nessa relação interpessoal, nessa interação compartilhada, vamos ter situações de conflito. Conflito desde alguma coisa mesmo cabeluda, difícil de lidar, quanto, por exemplo, eu estou falando e você faz uma cara assim, de que não está entendendo, porque a dúvida enfeia as pessoas, né? Então, vai fazer uma cara meio contorcida, e eu vou entender que isso é uma situação de conflito. E eu posso agir de maneiras diferentes,
né? Como tentar explicar o que eu estou falando mais um pouco, perguntar para você, posso agredir você, falar: o que você está pensando? Que eu sou? O que você acha que blá 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 blá? Tudo isso porque esses dois mundos estão se encontrando. Então, numa situação de conflito, ou qualquer situação que é potencialmente conflituosa, sempre vai ter trocas. Quando o nosso primeiro contato, ou os primeiros contatos são positivos para ambas as partes, essas trocas, esse relacionamento é mais positivo, é mais saudável, e as trocas também são. Isso vai me permitir mais aprendizagens, aprender coisas novas, receber coisas nessa interação compartilhada do outro, oferecer coisas a ele, e assim vamos trocando e aprendendo. Isso daí, ao longo do tempo, podemos chamar de desenvolvimento. O desenvolvimento não é uma ação, um contínuo, linear, ininterrupto. Nós temos, na verdade, o desenvolvimento em blocos. Ele é descontinuado, ele é dinâmico, tem retrocessos, tem reveses, tem saltos. Tudo isso que é o desenvolvimento, que é uma área que normalmente o RH ou os psicólogos estão mais interessados, né? De como promover esse desenvolvimento de forma constante, não contínua, mas de forma constante. Colocado isso daí, né, temos duas pessoas numa interação com todas essas potencialidades, potencialmente aprendendo, potencialmente desenvolvendo, potencialmente conflitos. Tudo isso estamos falando da relação interpessoal, que acontece em diversos contextos. Sempre vai ter um contexto em que as relações vão acontecer, seja em casa, na família, na escola, no clube, na comunidade religiosa e assim por diante. Quando estamos falando de relacionamento interpessoal no trabalho, temos o trabalho como um contexto definido. Nesse contexto chamado trabalho, ele propõe algumas características específicas que interferem em como a gente vai fazer a nossa relação interpessoal. Um trabalho, por exemplo, tem objetivos a cumprir. Você tem um conjunto de tarefas que precisam ser executadas para alcançar um resultado no final. E isso coloca a perspectiva do relacionamento entre as pessoas com um objetivo para ser atingido. Provavelmente vamos ter desafios nesse processo, seja pela execução das tarefas, seja pela interação compartilhada entre as pessoas. Também vamos pensar sempre em grupos, porque o meu trabalho provavelmente não é isolado, desconectado de outros trabalhos, de processos ou de outras pessoas. Então, quando eu penso em relacionamento interpessoal no trabalho, também tenho que pensar que existem relacionamentos de grupo ou de equipe, que as pessoas vão ter que trabalhar em conjunto para alcançar esse resultado. E isso, com certeza, vai ter muitas diferenças pessoais, individuais, as idiosincrasias que vão estar nesse meio do caminho e que podem dificultar essa convivência de grupo, esse relacionamento realmente positivo entre as pessoas no ambiente de trabalho. E quando a gente pensa numa equipe, não tem como deixar de pensar no líder. O líder é a pessoa que tem essa visão mais ampla e que vai facilitar esse grupo a alcançar o resultado. A tarefa do líder não é fazer um ambiente harmonioso, bonitinho, cheirosinho e fofinho, mas é fazer com que as pessoas se relacionem positivamente a fim de alcançar os objetivos e superar obstáculos, e realmente se formar como uma equipe. Nas teorias antigas de liderança se falava que o líder tinha que ter uma posição. Então ele vai ser autocrático se ele exercer o poder e a influência de forma austera. As pessoas não têm grande participação no processo decisório, mas ela está lá e precisa executar a sua tarefa, e o líder vai direcionar quando, como, porquê, para onde. O democrático é o líder, seria o líder nessa teoria clássica, que diria para as pessoas como vamos chegar lá. E aí o grupo participa, junto com o líder, da solução, da construção dessa solução e da constituição, da construção mesmo desse resultado. E também tem o líder laissez-faire, que vai dizer: o grupo sabe o que fazer, eu estou aqui, se precisar de mim, estou aqui, se não precisar de mim, pô, beleza, estou aqui também. Pode agir até de forma consultiva, mas ele não é o líder que vai estar interagindo com a equipe. Tem um cara mais aí recente e tal, e ele vai, o Blanchard, que vai falar
que a liderança ideal, e é porque essa foi uma pergunta de sempre, qual é a liderança ideal? É a democrática, autocrática e tal. A liderança ideal é a situacional, quer dizer, vai ter momentos em que o líder vai ser autoritário, autocrático, vai ter momentos que o líder vai ser democrático, vai ter pessoas que ele vai ter que ser mais autocrático, pessoas que vão ser mais democráticas. E como isso acontece é realmente a arte da liderança, de poder fazer essa liderança conforme as contingências ou as situações vão acontecendo. E ele propõe então 4 níveis de maturidade, um gráfico de 4 níveis de maturidade, em que o líder vai poder verificar qual é o nível de maturidade em que um profissional está e poder contribuir com ele, com todas essas partes e por outras pessoas para contribuir para que esses relacionamentos, esses mundos possam realmente estar se transformando e essa pessoa subindo o seu grau de maturidade. E isso faz uma grande diferença nesse contexto das relações interpessoais, porque essas relações interpessoais elas não estão dadas no mundo objetivo, mas são as percepções dessas questões subjetivas. Então é muito importante entender sobre relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Aqui tem vários conceitos que podem ser aprofundados em livros e disciplinas que podem ser estudados individualmente ou num curso. Mas seria isso uma ideia geral de relacionamento interpessoal. Conhecendo isso daí, você pode identificar um ponto frágil para você, e daqui a gente ramifica para muitas coisas. Mas se você consegue nessa pequena explanação, entender pontos fracos na sua experiência, porque ser um bom profissional não garante ter competências interpessoais. Ser um bom técnico, ter boas competências técnicas, não garante ser competente interpessoalmente nas relações. Então eu preciso entender onde está o meu ponto fraco e como é que eu posso começar a agir para poder fazer isso. Onde está o meu ponto fraco e qual seria o melhor jeito. Eu conheço alguém que faz isso que eu preciso aprender de um jeito muito legal que eu queria imitar. Então, pergunte para essa pessoa como é que você chegou a fazer isso, como você aprendeu a fazer isso. Então, você pode ter um parâmetro interessante, um benchmarking, para poder desenvolver suas habilidades interpessoais. Algumas ideias aí de livros que são interessantes, que tem muitos outros assuntos, inclusive a questão do relacionamento interpessoal. É isso, muito obrigado pela atenção. Meu nome é Ettore, do pensaração.com.br.